E se o primeiro homem nunca tivesse existido do jeito que te contaram, não como heresia, como leitura. Um padre senta no estúdio e diz o que quase ninguém no altar diz em voz alta. Adão não veio do barro, pelado, num jardim com uma cobra falante. A história é outra. E ela termina num livro inteiro da Bíblia escrito para derrubar uma crença que ainda move igrejas hoje. Repara no que ele vai desmontar. Pai, exato. Padre, eu tenho várias dúvidas. Vamos lá. A gente estava falando sobre esse vazio na época do Gênesis, da separação. Isso. Eu queria entender a Igreja Católica se tem uma voz única ou se é uma interpretação de cada padre sobre o quanto é uma fábula, o quanto é uma metáfora e o quanto realmente aconteceu. Existiu realmente Adão e Eva, existiu o paraíso, existiu o lance da cobra, existiu a árvore, ou isso é uma forma da gente entender o dilúvio, ou isso é uma forma da gente entender coisas sobrenaturais ou coisas maiores? Essa é a minha dúvida. É uma forma de entender, assim, eu acho que pode chocar para as pessoas. Ai, mas o Adão não existia daquele jeito, pelado. Não existiu, gente. Não existiu porque é o seguinte, a gente tem que ser muito honesto com isso. Vamos entender o seguinte, o que a Bíblia quer contar? A Bíblia quer contar que Deus criou o homem e a mulher. Ser humano. E ele criou como? Aí a Bíblia, ela mostra de um jeito. Se a gente entender, a história de Adão e Eva, ela é uma parábola, uma história do século X antes de Cristo. Então, se você pensa século X antes de Cristo, não é muito tempo, tempo para quando o homem começou a existir. Nós temos um ancestral comum, Homo sapiens, que é de 200 mil anos atrás. Nós sabemos de onde esse Homo sapiens ele se originou, na África. Todo mundo sabe disso. Então, nós não podemos contestar isso, né? Na África, o Homo sapiens, a gente teve outros, né? O Pteranodons, a gente teve também o Australopithecus. Só que a gente está colocando a evolução junto com a Bíblia. Sim, né? Que elas podem caminhar junto. Caminha junto. E a igreja nunca teve problema com isso. Deus pode ter criado do jeito que ele quisesse. E ele pode ter usado a evolução para isso. Deus deu start. Tá! E ele colocou na criação, né, essa potencialidade para evoluir. É porque tem uma dúvida, né? Já vieram biólogos aqui, já vieram cientistas também, dessa massa primordial, de como isso virou o que virou, né? Justamente. Quantidade de coisa. Tem gente que fala assim, se você colocar todos os ingredientes de um bolo numa caixa, você pode passar 1 milhão de anos que aquilo não vai virar um bolo, entendeu? Alguém tem que fazer aquele bolo. Tem gente que fala que não, pela tentativa e erro e tal, a natureza acabou acontecendo. Repara no que ele acabou de admitir. A própria igreja não lê isso ao pé da letra. O paraíso, a árvore, a serpente, nada disso é relatório de acontecimento. É parábola, escrita séculos antes de Cristo, por gente tentando explicar de onde a gente veio. Então some a pergunta óbvia e entra outra, mais incômoda. Se não era para ser literal, o que exatamente estava codificado nessa história de origem? Essa coisa da não há relógio sem relojoeiro, que é uma das coisas interessantes. Existe até entre os judeus, existe uma história de que um rabino chegou na farmácia e viu todos os remédios arrumadinhos assim, né? E ele chegou e falou assim, não, me disseram que passou uma ventania aqui e arrumou todos esses remédios. Eu falei, você tá louco? Uma ventania para arrumar todos os remédios? Como que arrumou todos os remédios? Não, me falaram que é uma ventania que passou. Falou, não, eu que arrumei direitinho, porque eu coloquei em ordem. Falou, é isso que vocês falam para todo mundo, né? Que passou uma ventana, deu um mundo, né? Mas, e deixou tudo. Então, existe uma inteligência primordial que organizou tudo isso. Elementos. E organiza, porque é aquela história. Não há relógio sem relojoeiro, porque vai organizando. Como que foi organizou? Pode ter colocado, sim, na natureza, uma lei. A gente fala de lei da natureza, né? Quem colocou isso lá na lei para que ela desenvolvesse dessa forma? Sim, Deus pode ter feito isso. A teoria do Big Bang é uma teoria de um padre. O quê? A teoria do Big Bang é a teoria da igreja. É mesmo? O padre Georges Lemaitre, que é um padre belga, astrofísico. Então, ele criou a teoria do Big Bang, da primeira explosão. Não existia nada e de repente não existia nada, tudo. Existe ou seja, você vai condensando toda hora e de repente, plof, né? Tanto é que há pessoas que poetizam até o Gênesis dizendo que a primeira coisa que é feita no Gênesis é a luz. Faça-se luz.
como se fosse a explosão primordial, a primeira explosão. E depois há pessoas que interpretam o Gênesis como os 7 dias sendo criado, como se fosse a evolução, as coisas de forma paulatina, né? Não 7 dias, mas tudo sendo feito a partir das eras, justamente. Agora essa imagem do relojoeiro, um relógio complexo demais para ter se montado sozinho. Então alguém montou. Parece só um argumento de fé. Segura essa ideia, porque ela vai reaparecer daqui a pouco, quando ele revelar quem, de fato, formulou a teoria do começo de tudo. E não foi um ateu de jaleco, foi alguém que ninguém colocaria nesse lugar. O que vem agora vira a mesa. Que as coisas vão se organizando. E é interessante... Então, o que é a Bíblia? A Bíblia não é um livro de ciência, isso é muito importante. Tá. Então você não pode procurar ciência na Bíblia, não é um livro de geografia. Não procura, porque você... Não é literal. Não é. E o paraíso era onde? Se você for ver onde o paraíso está localizado onde era Babilônia, Iraque. O Iraque. Então não é isso. Você não procura. A Bíblia, ela traz para você uma verdade. E ela usa justamente de muitas coisas que eram conhecidas na época, inclusive... Justamente, mas o que a Bíblia quer dizer? Ela quer dizer assim, Deus criou. E por que usar o barro? O barro o homem veio do barro. O barro é uma figura maravilhosa que a Bíblia usa. Porque moldada. Né? E o barro não foi feito de ferro. Deus podia ter feito o homem de ferro, né? Não, mas ele fez de barro, porque o barro quebra. Aí foi Stan Lee que fez. Homem de ferro, né? Não esperava por essa, hein? Mas você é a prova viva disso, né? Exato. Sou homem de ferro. Sou homem de ferro da Zona Sul. E olha, o barro tem uma figura bonita de esculpir. E de estar na mão do oleiro, né? Na mão do coisa. E saber que esse barro quebra. O homem pode quebrar e ele pode ser refeito de novo, né? Ele quebrou outra vez, então ele pode ser colado frágil, de novo. Ele é frágil. Então, e ele é um vaso frágil que Deus coloca algo muito precioso nele, porque Deus sopra, né? Deus sopra. E isso é importante. O sopro é o espírito. O ruá, porque em hebraico, espírito é a mesma palavra para sopro, para vento, ruá, que deu depois em grego pneuma, né? Pneuma é a mesma coisa do que ruá, do que vento, né? Então é Deus colocando pneuma, ou então o espírito, dentro de um vaso de barro, uma coisa muito, muito frágil, muito frágil. E olha que interessante isso. É a figura para mostrar que a gente depende de Deus, depende dele, nós não podemos existir sem Deus. Então, essa figura, ela não pode ser acolhida. Agora, presta atenção na diferença. Ele para de falar de Bíblia e cruza a serpente do Éden com um mito grego. Pandora, a mulher, a caixa, a origem do mal solto no mundo. 2 povos distantes que nunca se falaram, contando quase a mesma coisa. A primeira reação é dizer... coincidência. Tá. Mas e se for eco de algo bem mais antigo, uma memória que atravessou culturas que não deviam se conhecer? Literalmente, e pensando, meu Deus do céu, aquela história era tão... Porque as pessoas vão pensar, mas era tão bom pensar isso, que a gente estava ali. A cobra, por exemplo, a mulher. Você vê que a Bíblia, de repente, ela usa até uma maneira, às vezes, de falar, quem que é a culpa? A culpa é da mulher? Uma coisa meio como fala? Não é raça, como machista. Fala? Machista. É meio machista, né? Mas é muito parecido com outro mito que existia da Pandora. Isso, que Pandora. A Pandora é confiada a ela uma caixa que ela não pode abrir. E a mulher todos os males. Então Pandora é filha de Zeus, né? Então ela abre a caixa e ela é responsável por espalhar o mal no mundo, a Pandora. Eva é mais ou menos isso, né? Eva, e mesmo nome, Adamá e o nome Eva e Adão. Adamá, feito do barro, tirado do barro. Eva, mãe de todos os viventes. Então, quando você olha a religião de forma lúcida, sem fanatismo, você vê que ela é muito bonita, né? Deus agindo, né, de uma maneira muito natural, porque Deus gosta de agir da forma mais natural possível. Porque se Deus criou a lei na natureza e colocou a natureza, Deus gosta de usar aquilo que é mais natural. Foi Ele que criou tudo para que essa lei natural fosse
funcionando. Então, a gente gosta muito de relacionar com Deus querendo milagre. Pá! Milagre. Abre o mar vermelho, abre aquelas coisas. Mas Deus sempre prefere o jeito natural. Ele já criou esse mundo. Ele já botou o mundo para funcionar dessa forma. E é maravilhoso, que tudo que você olha no mundo é um milagre maravilhoso, né? Nós, ocidentais, temos mania de pensar que o milagre tem que quebrar a ordem da natureza para a gente acreditar, né? Então a ordem da natureza estava assim, então quebra para a gente acreditar. E não é assim. Naturalmente tudo que Deus fez está acontecendo, né? Você imagina, ô Vilela, você tem só o planeta, só o nosso sistema solar. Nosso sistema solar, ele pode ter uma explosão que ter dado, ele gira ao redor do Sol, esses 9, não é mais 9 planetas, que uma não é mais planeta, gira numa órbita elíptica até hoje. Por que é a ordem elíptica e não é uma ordem circular? Porque essa ordem elíptica é a única maneira dos planetas não se chocarem. Mas quem colocou essa ordem elíptica nesta grande explosão que aconteceu para que esses planetas girassem? Então, essa inteligência primordial que organiza tudo isso não pode ser descartada de forma alguma. Mas a gente tem que ver isso de uma maneira mais natural e deixar de ver a religião. Ele acabou de dizer uma coisa perigosa. O milagre não precisa quebrar a natureza para ser milagre. Deus age por dentro da ordem, não contra ela. Segura essa, porque o próximo enigma é ainda mais estranho. Ele vai defender que um personagem inteiro da Bíblia talvez nunca tenha pisado na Terra, que não é história, é poema. E foi escrito de propósito para desmontar por dentro algo que muita gente ainda acredita. A fé, a Bíblia como um conto de fada, porque de repente a gente não conversa mais com as pessoas, porque as pessoas falam, me conta outra, né? Vai falar isso. Não pode também levar só para conto de fadas e não pode ser literal. Não pode ser literal, não pode ser literal. E saber, ela me traz uma verdade que é me trazida através de uma parábola, através de um conto, né? Para eu entender. Nós temos livros na Bíblia, nós temos livros históricos, coisas históricas que aconteceram e tal. Se você pegar o livro dos Macabeus, é pura história do helenismo. Você vai ver lá Alexandre Magno, você vai ler Rei Antíoco, você vai ler Rei Demétrio, Rei Alexandre Balas. Tudo que você estuda na história, você vai ver o período, a dinastia Aquemênida, da dinastia Seleucida, da dinastia os Macedônios. Tudo tá ali. Mas você vai ver livro na Bíblia também, que é um poema. Jó é um poema. O livro de Jó. Jó não existiu como homem. Ele não era. Não? Não. Jó... Sacanagem fizeram com o Jó. Então, olha aí. Nossa, eu sempre fiquei pensando, Deus faz uma aposta com o diabo para ver, vou tentar lá. Vou tentar te sacanear. Vamos lá, eu quero ver até onde você... Nossa, cara, eu nunca entendi direito esse negócio de Jó. É um poema, e é um poema maravilhoso, Jó. O livro de Jó é um poema maravilhoso. Por quê? Porque ele dá uma rasteira nessa teologia da retribuição, que é uma perversidade. O que é a teologia da retribuição é você assim, se você é rico é porque você é abençoado. Tá. E se você é abençoado, você deve dar bastante dinheiro para a igreja. Muito disso, porque você vai ser mais abençoado. Você é pobre, então você... Sabe por que você é pobre? Porque você não ajuda a igreja. Você é pobre, sabe por que você está ruim? Porque você não dá dízimo. Então você é pobre, Deus... Então isso é teologia da retribuição, que é perverso. Entendi. E Jó quebra tudo isso, por quê? Porque Jó chega um momento em que as pessoas falam assim, Jó, sabe por que Deus abençoa você? Porque você sabe por que você é rico? Porque Deus abençoa você. Sabe por que você é muito temente a Deus? Porque você é rico. Tem uma família boa. Aí vai tirando tudo. E ele continua amando a Deus do mesmo jeito. Então não é porque Deus dá que ele vai deixar de amar a Deus. Então é uma coisa muito interessante para jogar por terra essa teologia da retribuição. Senão seria só interesse, né? Então, senão a religião vira interesse, que é o grande perigo hoje. A religião ter sido transformado num grande supermercado, né? Essa nova teologia da prosperidade. Da prosperidade, né? porque... então eu tenho 2 carros, eu tenho um carro. Então... Você vai... Então, e você... Qual a diferença desse papo dos coaches, né? Que vendem cursos, é mesmo... Qual a diferença? Verdade. Porque olha aqui, Deus me deu... Como Deus me honrou? Deus me honrou por quê? Porque eu dei dinheiro? Não. Que Deus... a relação nossa com Deus é totalmente gratuita. Deus não pede nada de nós em troca.
Deus não pede nada, nada, nada. Deus não pode pedir, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo para eu te amar. Porque se Deus fizer isso, o amor dele é um amor limitado. Um amor que não é completamente livre dessa coisa humana. É um amor condicional. Exato. Deus não ama de forma condicional. É incondicional. É incondicional. Irrestrito. Eu não sei, a gente tá falando tanta coisa mesmo. Um Adão que não veio do barro, um paraíso com endereço no mapa, uma serpente que ecoa um mito grego, e um homem chamado Jó que talvez nunca tenha existido. O que disso é registro do que aconteceu, e o que disso é linguagem tentando codificar uma verdade maior. Essa é a linha que separa a fé do enigma. Eu deixo você decidir de que lado cada peça fica. Mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, se inscreve no canal, porque segredo guardado é o que não falta por aqui.